E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Gael, tá? Hoje nós vamos para a nossa terceira aula de língua portuguesa, o idioma português, tá? Para homeschooling. Pode usar essa aula se quiser para ensino médio, ensino fundamental, tá? Se quiser, pode até mesmo usar para educação infantil, ao qual não recomendo, porque não é uma aula de alfabetização, e sim de conteúdo de Enem, da Base Nacional Curricular, e conteúdos de provas também, certo? Algumas dúvidas e assim por diante. Tem até mesmo conteúdo de faculdade aqui, tá bom? Então tu sabes que deve prestar atenção no que estou a dizer, tá bom? Vocês aí, fiquem atentos, tá? Vamos continuar com nossa língua portuguesa. Tá bom? Eu estou bem, espero que todos vocês estejam bem também, tá? Ah, bom, a ideia de fazer a aula assim é exatamente, eu estou fazendo voluntariamente para ajudar as pessoas que praticam homeschooling, tá? E a ideia não é eu ficar aparecendo aqui, até porque distrairia, tá? Os alunos, tá bom? Isso aqui é para criança e adolescente, então a ideia é realmente explicar o conteúdo, tá? Então vamos lá. Nossa terceira aula, tá? O que nós vamos ver nesta aula, tá? Você pode usar, se quiser, o dicionário nesta aula, pode usar um tablet, um celular, tá? Um notebook, o que você quiser usar. Se você quiser até usar uma TV, Smart TV, use, tá? Fica à vontade, tá bom? E os pais e as mães que estão acompanhando o homeschooling aqui, eu sugiro também que dão umas olhadinhas nas aulas, tá? Até porque assim eu consigo saber se eu estou cometendo erros e até assim também vocês conseguem filtrar e saber o que está bom para os alunos, tá bom? Então vamos lá. O que nós vamos ver na aula de hoje? O que é alfabeto, tá? Na aula passada a gente viu um pouquinho da história do português, como surgiu, né? Hoje a gente vai começar a entrar no conteúdo mesmo, o conteúdo mais pesado. Então, o que é alfabeto, tá? O que é gramática, vamos dar uma definição aqui, o que é ortografia, depois vamos fazer um resumo, e eu coloquei uma música aqui no final para a gente dar uma descontraída, tá? E também como uma tarefinha, essa música vocês vão procurar palavras que nunca ouviram falar, ou então vão tentar entender a letra da música até para praticar o idioma, tá legal? Então essa é a ideia de hoje. Vamos lá. Bom, primeira coisa, o que é um alfabeto, tá? O alfabeto ou abecedário é uma forma de escrita, tá? É que nós usamos signos. Signos são símbolos, sinais, tá? Gráficos, no caso. Gráfico seriam letras, tá? Então, tudo isso aqui que vocês estão vendo são sinais, tá? São símbolos, tá? Por exemplo, quem aqui dirige carro, por exemplo, vocês vão ver na rua, né? Quando vocês estão indo, seja para o trabalho, para estudar, enfim. Na rua a gente tem placas. Essas placas que estão nos postes, né? Essas placas pare, lombada, tá? São símbolos, isso são signos, tá? Essa simbologia nos traz informações, a mesma coisa acontece com a escrita, tá? Cada letra tem um som, representa um som, tá? Algumas são vogais, outras consoantes, certo? E todas as letras têm um significado, têm um som próprio, tá? Formam palavras, ok? A língua portuguesa, o alfabeto dele utiliza 26 letras, tá? Se levarmos em consideração que a letra cedilha, que a gente vai ver mais para frente, é uma letra, pois alguns consideram a cedilha como uma letra, aí ficaria com 27 letras. Como a ortografia diz que nós temos 26, então permanece o 26. Eu estou seguindo a ortografia, então a nova ortografia, inclusive. Então eu estou usando com 26, tá? Até porque não tem nenhuma palavra que começa com cedilha, certo? Mas cedilha sim é considerada uma letra por alguns, tá bom? Vamos lá. Então, continuando. Então, o alfabeto é uma forma de escrita, certo? Com signos e significados. Classificada como segmental, porque é de segmentos. O que nós vamos ver mais para frente com morfemas, tá? Que são pedaços, partículas, tá bom? Pois possui grafemas que representam fonemas de uma língua, como eu já havia falado. Fonema é som, tá? Anote isso. Fonema é som. E é a mesma coisa, tá? Podendo ser classificado também como uma escrita fonética, pois procura representar os fonemas para um determinado signo, certo? Existem idiomas que não utilizam alfabeto, utilizam outras formas de escritas, ok? Mas a grande maioria utiliza alfabeto. São idiomas muito antigos que não utilizam alfabetos e é uma minoria, tá? Coloquei aqui tá para vocês verem as maiúsculas, as minúsculas, a letra de forma e a letra cursiva, tá bom? Que eu vou dar umas dicas. Existe uma ciência
que ela estuda personalidade chamado grafologia, só que ela estuda através dos sinais gráficos, ou seja, da escrita, tá? Então isso aí é mais por curiosidade, para vocês verem que tem diferença você escrever com as letras em forma, como estão aqui em cima, ou em letra cursiva, que é de baixo, conhecida como letra de mão, tá? O ideal nessas aulas, para quem está alfabetizando, é usar um caderno de caligrafia, tá? Recomendo, tá? Eu mesmo preciso, porque minha letra tá pior que de médico. Então vamos usar aqui a cedilha que eu falei. A cedilha, que é esse símbolo aqui, inicialmente era para ser assim, tá? Aí eles acharam melhor deixar desse jeito, ficou até mais bonitinho. Tá? A cedilha tem um som de S, né? O nosso S, tá? E ela é considerada uma letra, ela pode ser considerada, ela não é um acento, não é um ponto, né? A cedilha não é um acento, isso aqui não é acento, né? E não é ponto também, tá? Isso aqui é considerado uma letra. Tem idiomas que isso aqui é considerado uma letra, tá? Então poderia ser considerado no português. A nova ortografia, por enquanto, não diz que é uma letra, porém pode ser considerada, tá? Por isso que o nosso alfabeto tem 26 letras, tá? Até porque acho que ficaria esquisito ter uma cedilha aqui no meio. Mas sim, pode ser considerado uma letra sim, tá bom? Diferenças das letras de forma com as letras cursiva. Bom, primeiro, vamos lá. Onde eu estou passando com a setinha aqui em cima é letra de forma, tá? Isso aqui é letra de forma, tá? Onde eu estou passando aqui agora é letra cursiva, tá? Beleza? Esse que está mais escuro é letra de forma, esse que está mais claro e mais fininho é letra cursiva. Tem diferença? Bom, sim, tem, tá? Vamos dar uma resumida aqui. A letra de forma, tá? Forma aqui tem acento porque usa para diferenciar, é o acento diferencial que a gente chama, tá? Para não ficar igual forma de bolo, por exemplo. Então, letra de forma. ah, Qual que é a diferença entre a letra de forma e a letra cursiva? Bom, a letra de forma tem um padrão comum. Como assim comum? Bom, como eu posso explicar? Reparem essas letras aqui, isso aqui é letra de forma. Em qualquer lugar que tiver o português, você vai escrever da mesma forma. Diferente dessas letrinhas aqui, ó. A letra cursiva, tá vendo que é essa de baixo? Por quê? Tem pessoas que não faz o A desse jeito, não faz o B desse jeito, nem o C desse jeito. Vou até avançar um slide para vocês verem. Por exemplo, veja. Por que a letra de forma é padrão e a letra cursiva não é? Bom, olha quantas formas diferentes nós temos de letra cursiva. Tá? No caso aqui é uma escrita decorativa, né? Mas veja, são diferentes. Ó, aqui já é letra cursiva, é diferente. Aqui é diferente. A minha letra é diferente da de vocês. Tu sabes que somos diferentes, tá? Então veja, aqui mesmo, ó, tá? Eu uso muito essa letra mesmo, cursiva, mais simples mesmo. Então veja, é diferente, tá? Essa é uma diferença bem nítida de uma forma para outra, tá? Então, letra de forma tem um padrão comum. Letra cursiva, o padrão varia conforme a pessoa. A minha escrita é diferente da sua. Tanto que caderno de caligrafia é essencial para treinarmos a letra cursiva, tá? E cada um tem a sua. E por isso que existe um estudo chamado grafologia que estuda a personalidade de uma pessoa através da escrita, tá? Através da sua letra, dessas letrinhas, a pessoa consegue saber se você é uma pessoa calma, agitada, se está triste, se está feliz, se está com medo, se está mentindo, se está dizendo a verdade, tá? Mas isso é mais uma curiosidade. Eu trouxe mais para vocês saberem que existe, tá? Eles usam também para fazer seleção de emprego, tá? Às vezes eles veem a sua letra, através da sua letra, dependendo do que você escrever, além da questão de ortográfica, né? Se você colocou acento ou não, eles vão ver também a sua letra para ver sua personalidade, tá bom? Uma forma de ver, tá? Dá para ver personalidade de diversas formas. Na internet dá para ver, da forma como você escreve, no celular como você fala. Você, às vezes, fazendo um desenho dá para saber a sua personalidade, tá bom? Então dá para ver de várias formas, tá? O nosso foco aqui não é isso, isso aqui é mais uma curiosidade. Outra característica da letra de forma, não é possível fazer uma análise psicológica, como eu falei, porque ela é padrão. Você vai escrever igual. Não pode ser diferente. Se você escrever diferente, você está escrevendo errado, né? Certo? E já na letra cursiva, não, ela permite que você escreva de forma diferente, tá? Então dá para fazer uma análise psicológica, como eu falei, tá? E a letra de forma geralmente é uso comum, nós usamos até mesmo no mundo digital, né, no computador, tá? E a letra cursiva pode ser usada de forma artística, né, estilista, tá? Para fazer cartas, currículo, certo? Fica bonito, inclusive, né?
Bom, continuamos, tá? Agora sim, o que é gramática? Tá? A gramática designa um conjunto de regras que regem o uso de uma língua, ou seja, ela que vai definir como o idioma funciona, especificamente falando. Especialmente o modo como as unidades desta se combinam entre si para se formarem unidades maiores, tá? E ela também designa um ramo da linguística que estuda os elementos que compõem a gramática das línguas, ok? Sim, então a gramática é basicamente o que não só padroniza, mas e formaliza também, mas ela também é o que nos faz entender como um idioma funciona, como uma língua funciona, tá? Ela padroniza, ela organiza, tanto que ela é dividida em áreas e sub-áreas que nós vamos ver aqui para frente, tá? Não fiquem confusos vocês, tá? Uma coisa que eu vou pedir para vocês, tá? Eu não sei se tem crianças assistindo, tá? Que estão alfabetizando isso aqui. Então a gente vai voltar um pouquinho aqui e vamos falar as letras, tá? Não sei se tem crianças, então vamos falar aqui. Vamos lá, vamos repetir as letras antes que eu esqueça. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, tá bom? E a nossa cedilha que usamos em poucas palavras, né? Vamos lá, continuando aqui, tá? Então agora a gente vai entrar na gramática. Eu dei essa pausa porque, como eu falei, pode ser que tenha crianças assistindo. Então, até porque essas aulas são para crianças e adolescentes, né? Então pode ter gente que está se alfabetizando, que talvez esteja vendo, tá bom? Vamos lá. Então, continuando a gramática aqui. Temos 4 tipos de gramática, basicamente, tá? Quando você faz uma faculdade de letras, você vai estudar esse conteúdo, tá? Nem que seja de forma rápida, mas você vai estudar em algum momento. Então, nós temos 4 tipos de gramática. Nós temos a gramática normativa, tá? Como o nome está falando normativa, ela que vê as normas, as regras do idioma. A descritiva, ela vai ver a descrição dos fatos da língua, resumidamente. Então, é uma gramática que vai descrever a língua, ela vai ver o que aconteceu, ela vai investigar o que acontece, o que faz ter uma regra, o que acontece na língua, as variações e assim por diante. A gramática histórica, como o nome fala, é histórica, ela vai estudar a história da língua, que a gente já viu um pouco na aula passada aí, na nossa aula de lusofonia, que a gente estudou um pouquinho aí onde surgiu o português, qual foi o país de origem, né, que influências recebemos de outros idiomas. Então a gente estuda a história, tá? Que a gente já viu na aula passada, tá? Retrasada, perdão. E aí também nós temos a gramática comparativa, que como o nome sugere, compara, certo? Ela vai comparar um grupo de línguas, um grupo de idiomas, tá? Então, por exemplo, ela vai comparar quais são as semelhanças e diferenças que existem, por exemplo, com o português e com o espanhol, ou com o inglês e com o português, e assim por diante. E não só com o português, também pode ser outros idiomas, tá? É que como aqui é português, as análises mais comuns que vamos encontrar vai ser português e espanhol, português e inglês, tá? Fazendo aqui uma análise, então a gramática normativa é aquela que busca a padronização da língua, estabelecendo as normas do falar e escrever corretamente. Ela é o que todo mundo acha chata, vamos falar assim, né? Costuma ser utilizada em sala de aula e em livros didáticos. Sim, tá? Ela é aquela cheia de formalidade, dir-lhe-ei, para ver se você está escrevendo com o acento correto, se você está classificando corretamente, se é substantivo, se é sujeito, se ela está seguindo as regras. É basicamente isso a gramática normativa. É a parte mais chatinha, o conteúdo maior que a gente vai ver neste curso aqui, né? A descritiva, que é um tipo de gramática, dedica-se ou ocupa-se da descrição dos fatos da língua, com o objetivo de investigá-los e não de estabelecer o que é certo ou errado. Enfatiza o uso oral da língua e suas variações, ou seja, os dialetos, basicamente, como eu já havia falado. Por exemplo, o português falado aqui no Mato Grosso do Sul é diferente do português falado no Nordeste, é diferente do português falado em Portugal, diferente do português falado na Angola, e assim por diante, tá? São os sotaques que a gente fala. Sotaque é dialeto, tá? É a mesma coisa. Ah, gramática histórica, como eu falei, estuda a história e a origem, a evolução histórica de uma língua. Como que ela evoluiu?
Nós sabemos que o português evoluiu, surgiu, né, do galaico português. Surgiu ali na Península Ibérica, na região ali da Espanha, da Galícia, certo? No Porto da Cali, que é chamado de Portugal, tá bom? Porto da Gália, certo? E nós temos a gramática comparativa, que vai comparar, certo? Dedique-se ao estudo comparado de uma família de línguas, como eu já falei. Que a gente vai ver semelhanças, por exemplo, a palavra sol em português é idêntica à palavra sol do espanhol, por exemplo. Então são essas comparações, certo? Continuamos. Bom, antes de continuarmos, vemos as divisões da gramática, tá? Eu coloquei aqui porque talvez seja de interesse para alguns. Por que que eu não uso a bandeira do Brasil para ensinar português? Eu uso a bandeira de Portugal. Bom, porque cada idioma tem uma bandeira, vamos falar assim, que representa esse idioma, tá? É simbólico, tá? O que acontece? As bandeiras representam o idioma e seu local de origem. O português surgiu em Portugal. Então, obviamente que eu uso uma bandeira de Portugal e não do Brasil, por mais que eu use o português do Brasil, tá? Porque a bandeira do Brasil, por exemplo, eu que estudo línguas indígenas, eu sou professor, eu vou usar a bandeira do Brasil para os idiomas indígenas, tá? E os idiomas indígenas usam a bandeira do Brasil, os que são nossos, né? Os indígenas de outros países aí usam cada um do seu país, né? Então, por exemplo, se for para, sei lá, para o Chile, por exemplo, vai ter grupos indígenas, eles vão usar a bandeira do Chile, tá? Como a gente está estudando português e o português surgiu em Portugal e Portugal fica na Europa e tem a bandeira de Portugal, então faz jus usarmos a bandeira de Portugal, tá? Mesmo que eu use o português brasileiro, tá? Tá bom? É muito comum encontrarmos em jogo, quem joga videogame, quem gosta de videogame, né? É muito comum encontrar a bandeira, por exemplo, ou de Portugal ou do Brasil para o português. Ou mesmo num filme que você está assistindo, né? Às vezes você encontra ali bandeira de Portugal ou do Brasil, tá? Aqui eu estou usando para representar a bandeira, até para vocês saberem quais são as bandeiras de cada país, tá? Mas é português do Brasil que estou usando aqui, tá? Mas essa aqui, bandeira de Portugal, tá legal? Por curiosidade. Vamos lá, divisão da gramática, tá bom? Vamos continuar aqui. Bom, então a gramática podemos falar resumidamente, né? A grosso modo que ela é dividida em 4 partes. Nós temos a morfologia, tá? Que é o estudo da palavra isoladamente e abrange o sistema mórfico. Dentro da morfologia é onde nós estudamos a palavra de forma isolada, ou seja, é aqui que nós estudamos substantivo, adjetivo, preposição, pronome, artigo, conjunções, que mais? Advérbios, verbos, tá? Toda essa parte legal aqui, além dos morfemas, tá bom? Que a gente vai ver. Então a gente estuda tudo aqui dentro. Isso aqui é morfologia, campo mórfico, tá? Nós temos a síntese. A síntese é o estudo de uma palavra dentro de um contexto, em conjunto com outras palavras, enfoca o sistema sintático, tá? Aqui está errado, tá, pessoas? Olha, olha como eu escrevi palavra, tá? Por isso que eu me confundi. Só um momentinho. Peraí. Pronto, agora tá certo. Palavra. É que eu não posso ficar corrigindo muito, né? Isso pode atrapalhar no vídeo, né? Tá? Mas vamos lá. Então, a síntese é o estudo de uma palavra dentro de um contexto em conjunto com outras palavras. Enfoca o sistema sintático. Enquanto aqui estudamos a palavra de forma isolada, né, na morfologia, na síntese, tá? Nós estudamos a palavra em conjunto. Então é aqui que nós estudamos sujeito, tipos de sujeito, predicado, orações subordinadas, adjunto, adnominal, adjunto, adverbial, complemento, né, verbal, complemento nominal, tá? A gente vai dar uma geral nessa parte aqui, tá legal? Bom, aí nós temos a fonologia, que é o estudo dos sons, fonemas, tá? Enquanto aqui estuda as partículas da palavra, as letras, né, as partes da palavra, a morfologia, nós aqui estudamos os sons, tá? Então, fonologia estuda os sons, os fonemas de uma língua. A fonética focaliza o sistema fônico, tá? Então aqui a gente vai aprender a pronunciar algumas palavras, vai saber regras
como que usar o som a nosso favor, o que é dígrafo, ditongo, hiato, separação de sílaba, que mais? Sons vogais, sons consonantais, né? Essas coisas, sons guturais e assim por diante, tá? E por fim, nós temos a semântica, que se ocupa dos significados dos componentes de uma língua, que é o léxico, tá? A grosso modo. Ou seja, é o que a gente fez na aula passada. Lembra da aula de vocabulário que a gente fez? Na aula de vocabulário a gente viu o quê? O vocabulário da família, a gente estudou o dicionário, não foi? É isso aqui, é semântica. A gente vai ver o significado das palavras. Aqui também engloba, por exemplo, expressões idiomáticas, por exemplo, tá? Então, é isso. E a gente vai ter outras aulas, nós teremos outras aulas sobre vocabulário, tá? Fazendo aquele mesmo esqueminha, pegar o dicionário, ler uns vocábulos e assim por diante, tá? Beleza? Vamos lá. O que é ortografia? Ortografia é a parte da gramática normativa, esta primeira, tá? Que ensina a escrever corretamente as palavras de uma língua. Como esta menina aqui que está pensando. Sessão é com dois S's, é com cedilha, é com S só. Como que fica, tá? Então, isso aqui é o que confunde bastante, cai muito em perguntas de entrevista de emprego, pode cair no Enem, tá? Isso aqui é muito comum cair, tá? Até você que está fazendo homeschooling e que vai fazer essas provas para avaliar se o aluno está aprendendo, né? Pode cair perguntas assim também, tá? Dependendo do ano que está, ok? Se estiver no ensino médio, ensino fundamental 2, né? Certo? Bom, vamos lá. Peço perdão quando eu começo a falar muito, a voz vai indo embora, né? Vamos lá. A ortografia deriva das palavras gregas. Orto, que significa correta, e grafos, que significa escrita. Então, a escrita correta, tá? Ortografia pode ser também um conjunto de regras estabelecidas pela gramática normativa, que ensina a grafia correta das palavras ou o uso de sinais, que são aqueles símbolos que eu falei, signos gráficos. Ou seja, o C, por exemplo, é um sinal, o S é o outro, certo? Que destacam vogais tônicas, abertas ou fechadas, processos fonológicos, como a crase, os sinais de pontuação, esclarecedores de funções sintáticas da língua e motivados por tais funções. Tá? Beleza? A ortografia em si não é tão complicada assim. Existe um conjunto de regras que eu vou passar para vocês, conforme as aulas forem avançando, que ensina a gente a escrever corretamente, tá? Às vezes, uma junção de uma vogal com uma consoante, aí você coloca você segue uma regra, coloca sempre aquela letra e assim por diante. A gente vai ver, tá? Aos poucos. Bom, então vamos fazer um resuminho aqui no geral, tá? Depois daqui, ó, vocês vão ver uma música, tá? É um clássico, tá? De Sandy Júnior que eu coloquei aqui, tá? Como a gente não recebe nenhum tipo de monetização, então podemos colocar aqui, eu posso colocar também, tá? Já que todos os direitos autorais pertencem à pessoa que criou, certo? No caso, Sandy Júnior, tá? Aí, nesta música que vocês vão ver, após o nosso resumo, vem se tem alguma palavra que vocês desconhecem, alguma expressão, tentam entender o contexto da música, tá? As músicas também não são apenas para ouvir e descontrair, são também para vocês praticarem e prestar atenção, né? No contexto, tentar interpretar, tá? Nos estudos dos idiomas temos que aprender a interpretar texto, tá? Então vamos fazer um resuminho? Né? Até o Naruto está empolgado, veja. Vamos lá, o resumo então. Então nós vimos hoje ortografia, gramática e vimos também o que é o alfabeto, certo? Legal. Então vamos lá. O alfabeto é um sistema de escrita que possui sinais gráficos, um conjunto de signos, tá? Esses signos ou símbolos são letras, tá? Por exemplo, além das placas, por exemplo, de trânsito que nós vemos, um outro exemplo de símbolo, o próprio horóscopo. Quem vê horóscopo são símbolos, são signos, tá? Só que ali são signos esotéricos, aqui são letras, beleza? Para quem acredita, né? E o caso do português, ele usa um alfabeto, na verdade, emprestado, tá? Porque ele em si, diferente de outras línguas, como o japonês, por exemplo, como o árabe, tem o seu próprio alfabeto, certo? O português, ele pegou o alfabeto
romano, então o alfabeto latino, o alfabeto romano, certo? Então ele possui o alfabeto romano, tá? O que combinou bem com a língua, tá? O que mais podemos falar, certo? Nós temos a gramática, que é responsável, né, pela padronização da língua, dizer o que é certo, o que é errado, é o que normaliza a língua, estuda a língua em todo o seu contexto, como a gente já viu em outras aulas, tá? A gramática é dividida em 4 partes, que são gramática normativa, que dita as regras, o que é certo, o que é errado, né? E dentro dela nós temos áreas e sub-áreas, tá? Como a ortografia, tá? Nós temos a gramática descritiva, que descreve os vocábulos de uma língua, onde nós estudamos expressões, vocabulários, dialetos, tá? Certo? Os sotaques, certo? Nós temos a gramática histórica, ao qual estudamos a história da língua e sua evolução. No caso, vimos na aula de lusofonia, vimos um pouco de gramática histórica ali. Nós temos a gramática comparativa, que compara um grupo de línguas, ou seja, vai comparar o português com o inglês, com o italiano, com o romano e assim por diante, certo? Dentro da gramática temos 4 divisões. Temos a morfologia, que estuda a palavra isoladamente, fora de contexto. Então, dentro desse grupo nós temos substantivos, adjetivos, artigos, preposições, conjunções, verbos, pronomes, advérbios, certo? Beleza? Nós temos a síntese, que estuda a palavra dentro de um contexto ou com um grupo de palavras, tá? Então, de forma coletiva, então nós temos o sujeito, os predicados, os complementos nominais e verbais, os adjuntos adnominal e adverbial, vocativos e as orações subordinadas, beleza? Nós temos também a fonologia, que estuda os sons de uma língua, que são seus fonemas. Então aí é onde nós estudamos as sílabas, estudamos os sons das línguas, o que é ditongo, o que é hiato, o que é tritongo, a parte de acentuação. Também a gente acaba estudando um pouco junto com fonologia, né? Porque uma influencia a outra, tá? E nós temos a semântica, que se ocupa do vocabulário, do léxico de uma língua, os seus significados. É o que fizemos na aula passada, certo? Que a gente fez o vocabulário da família, tá? Então ali a gente estudou um pouco de vocabulário, o que significa as palavras, como se escreve, tá? E é onde estuda expressões idiomáticas também, gírias e assim por diante. Legal? Nós temos a ortografia, que significa orto, significa correto, grafia escrita, então escrita correta. Ela que diz se, por exemplo, uma palavra, se casa escreve com C ou se escreve com K. É ela que diz se o seu nome se escreve com A ou com H, e assim por diante, tá? A ortografia ela vai padronizar, ela vai formalizar, até porque os idiomas são um conjunto de formalidades, tá? Tem a parte informal, mas em geral os idiomas são formais. Legal? Legal. Diferenças entre letra de forma e letra cursiva. A grafologia é uma. Pode ser considerada uma pseudociência, porém alguns consideram como ciência, né? Ela fica dentro, ela engloba, né, a psicologia também, e ela tenta estudar a personalidade das pessoas através da escrita. Só vai funcionar com letra cursiva, ou seja, letra de mão, aquela letra bonitinha que é trabalhada, certo? Que é individual para cada pessoa. Diferente da letra de forma, como esta aqui, que é a letra de forma, tá? Que está escrito aqui no resumo, que é igual para todo mundo, beleza? Bom, eu espero que tenham ajudado. É isso aí. Vamos ouvir a música para descontrair, e não só descontrair, mas para vocês tentarem ver o significado, entender, aprender a interpretar. Interpretar não é só interpretar texto. Quando você ouve um idioma, você também tem que saber interpretar a música, o que as pessoas falam. É interpretação. Então vamos interpretar? Beleza? Venham comigo. Bom, pessoal, eu fui pego de surpresa, tá? Tem algumas bandas, algumas músicas que você pode colocar aqui, outras, por algum motivo, não sei, critério do YouTube, eu não posso colocar aqui, tá? Essa música mesmo da Sandy Júnior eu não posso colocar. Ok. Então, como eu não posso colocar música por causa de direitos autorais, eu não posso nem mesmo elogiar,
tá? Então eu vou apenas colocar a letra da música, isso eu posso, tá? Então vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar a letra da música, vão interpretar o que está dizendo. É uma aula de interpretação também, tá? Além da gramática que a gente está vendo, será uma aula de interpretação, tá? Se tiver alguma palavra que vocês não conhecem, vocês procuram no dicionário, porém aqui acredito que vocês conhecem todas, tá? Mas tentem interpretar a canção, tá legal? A ideia era colocar a canção para vocês ouvirem, até para vocês descontraírem, né? E também, além de conhecer o clássico, né? Que é uma música pop, usar também para interpretar, certo? Mas tudo bem, sem problema, a gente continua daqui, beleza? Analisem isso aqui, tá bom? Interpretem, tá bom? Essa é a tarefinha de vocês, beleza? Bom, como vocês puderam ver, este é o clássico da Sandy Júnior, Imortal, certo? Bom, eu vou ficando por aqui, tá legal? O conteúdo da música, como eu já falei, vou repetir, é para vocês entenderem o contexto, é para a gente praticar interpretação de texto, no caso aqui a gente está fazendo uma interpretação musical, tá legal? Mas isso vai ser para qualquer idioma que eu vou dar aula, tá legal? Então peguem a letra da música, prestem atenção na voz, no som e tentam entender o contexto, tá legal? Eu espero que tenham ajudado, tenham contribuído com vocês, homeschoolers. É isso aí, valeu, falou, nos vemos até a próxima!